ele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis aqui, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Sempre quando a Bíblia estiver falando Israel, entenda que ela está falando, troca esse nome Israel e põe teu nome aqui. Então você pode falar, eu posso falar assim: assim sois vós na minha mão, ó casa de Átila. Átila, Deus está falando com você aí. A Bíblia fala que Deus, ele chama todas as estrelas pelo seu nome, e ele te conhece não como o membro da igreja, não te conhece como participante daquele grupo, como um dos que vivem em Fortaleza, como um dos que vivem, uma pessoa que é nacionalmente brasileira. Não, Deus, ele conhece o teu nome, e Deus conhece os detalhes da tua vida. Salmo 139 fala que antes que eu fale, ele já sabe o que eu vou falar. Antes que eu pense, ele já sabe. Antes que o pensamento suba à minha mente, ele já sabe. Antes que eu saia da cama, ele já sabe como vai ser meu dia. Então vamos falar aqui um pouquinho sobre como acontece, como é o processo de criação de um vaso, certo? Primeiro ponto: quando o vaso ainda é pó. O oleiro, ele compra aquele pó, ele adquire aquele pó, ou pega do chão, porque ele tem um propósito, ele deseja fazer alguma coisa. O oleiro, ele tem um projeto, ele tem um propósito. Da mesma forma é a sua vida. Deus, quando ele te criou, ele te tirou do pó, ele criou algo que não existia, que você não existia antes de Deus te planejar, mas Deus planejou todos os teus dias, assim como diz no Salmo 139, e já escreveu no livro dele. Então todos os teus dias já estavam escritos. Você é um plano e um projeto de Deus. Se tem na tua cabeça essa ideia de que você nasceu porque houve um acidente entre seu pai e sua mãe, você talvez não saiba nem quem é seu pai ou nem quem é sua mãe direito, mas saiba de uma coisa: Deus projetou todos os seus dias. Então, quando ainda é pó, Deus, ele já tem um projeto para esse vaso, que é você. O segundo ponto: junto com a água, o pó vira argila, né? O segundo processo para se fazer o vaso, junta-se o pó com a água, e ali ele vira argila. Nós, quando estamos sem Deus, a água, ela representa a vida, ela representa Deus, ela representa a palavra. Eu e você, quando estamos sem Deus, somos apenas pó. Quando eu e você nos juntamos, nos afiliamos a Deus, aí nós nos tornamos argila. Simbolicamente, eu e você nos tornamos massa uma massa que Deus pode utilizar. Quando nos juntamos com Deus, ficamos um material utilizável. Terceiro ponto, terceiro passo dessa receita de como fazer um vaso. O vaso, essa argila, é colocada em cima da mesa, colocada sobre as rodas. Você que já viu como trabalha um artesão, né? Ele coloca numas rodas a massa e ela começa a girar ali. E ali começa a modelar. Essa é uma parte da nossa vida um pouco mais dolorosa. É nessa hora que começa a doer. É nessa hora que Deus começa a tirar as partes duras, começa a renúncia. Aí é o lugar onde a gente tem que começar a tirar as pedras da nossa vida. Sabe o que acontece? Aqui até em Jeremias 18, no versículo 4, diz assim: como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro. Então esse momento aqui, nessa terceira parte, quando o oleiro está nos moldando, acontece de quebrarmos, acontece de cairmos, acontece que às vezes esse vaso, que no caso eu e você, a gente tem vida, e a gente tem desejos, tem o livre-arbítrio, e muitas vezes desejamos coisas que o oleiro não quer, né? E é nessa hora que o oleiro começa a dar um modelo para nós. E muitas vezes não é bem aquele modelo que você queria, mas com certeza é o melhor modelo. A forma em que Deus quer te moldar é a melhor forma. Ele é o oleiro, ele sabe por que ele juntou o pó com a água, ele sabe por que ele se juntou com você. E aqui nesse terceiro, o terceiro ponto da modelagem é o ponto da renúncia, né? E agora nós vamos para o quarto ponto, depois que o vaso está pronto, que Deus já te moldou como ele queria. É o momento da fornalha. Eita! É o momento da provação. Esse é o momento, hein? Esse momento é um dos momentos mais pesados. É onde Deus vai começar a testar o vaso.
Nesse ponto aqui, muitos vasos não passam. No momento da aprovação, tem muito vaso que fica aí. Tem que, de novo, ser moído, virar pó, passar pelo processo todo de novo e iniciar. Sabe por quê? Porque, às vezes, vem uma rachadura, aparece uma rachadura, o vaso não ficou uniforme, a massa não ficou uniforme, porque o vaso ainda estava duro, a massa era dura e não deu certo. E esse momento da aprovação é a hora que Deus coloca você, que está aí me ouvindo, Deus coloca você em situações que são difíceis, situações que você jamais queria passar, situações de olhar e ver, não tenho saída, só Deus pode me fazer passar por isso. Esse é o momento da prova. A prova é o momento em que Deus coloca a tua fé em prova. Deus coloca a tua decisão de seguir a Ele em prova. Certa vez um jovem rico chegou para Jesus e disse: ó, Jesus, eu já sou bom, certo? Eu já faço todos os mandamentos, eu já cumpro todos eles, e eu quero saber o que é que eu preciso fazer para te seguir. E Jesus, ele foi na ferida. Aquele momento foi um momento de prova para aquele jovem rico. Jesus disse para ele: ó, pega tudo que tu tem, todas as tuas posses, todos os teus bens, vende tudo, dá aos pobres, aí depois disso você vem e me segue. Ele não passou por essa prova, ele foi reprovado. Sabe por quê? Porque ele amava mais o dinheiro do que tinha desejo de seguir a Deus. Então esse momento, esse quarto momento, que é o momento da fornalha, a hora do fogo, a hora da provação, talvez você esteja passando por esse momento. Sadraque, Mesaque e Abidnego passaram por esse momento de fornalha física. Literalmente. A fornalha estava tão quente que os guardas que jogaram eles dentro morreu do calor que tinha. E sabe qual é o grande segredo de se passar por essa prova aqui? Sabe qual é, Thiago? O grande segredo de passar por esse momento? Perseverança. Qual foi o segredo de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Fidelidade, né? Fidelidade, sim, e confiança. Confiança, porque quando o rei falou: vamos jogar vocês na fornalha, a frase deles foi: ainda que o Senhor nos livre ou não, nós não nos dobraremos diante desse seu Deus. Eles sabiam que, mesmo que vivessem, que Deus os livrasse, eles estariam bem, porque estavam confiando em Deus. Mesmo que Deus também não os livrasse, eles também estariam bem, porque estariam com Deus. Então, essa parte aí da fornalha só tem um segredo: confiar em Deus. Porque quando a luz apaga e a casa está totalmente escura, só existe uma coisa: olhar para a luz e caminhar. Jesus é a única saída. E de repente olharam lá e falaram: ué, mas não eram 3 que estavam lá dentro? E quem é esse que fica passeando aí junto com eles? Era Jesus que estava lá com eles. Então esse é o grande segredo. Quando você confia, a confiança em Deus atrai a presença dele para a sua vida. Quando você, como filho, confia no seu pai, né? O pai, ele fica feliz e satisfeito em estar na sua presença. Qual é o pai que quer ficar com um filho rebelde? Eu sou pai, eu sei. Não dá prazer em conviver com um filho rebelde. Mas um filho que confia, esse sim, dá muito prazer em ficar com ele. Então, na fornalha só tem esse momento, essa forma de você passar por ela muito bem. E depois da fornalha, quem consegue sobreviver à fornalha, vai para uma parte maravilhosa que eu até entendo que é a recompensa. Quando você passa pela prova, passa pela fornalha, entra no quinto momento, depois que o vaso sai da fornalha, Deus coloca ele lá na mesa de novo e começa a desenhar nele, a pintar, começa a fazer desenhos nele, começa ali a colocar. E esse momento Deus colocou no meu coração, que é o momento em que Deus escreve em nossos corações as suas promessas. Deus, ele começa a escrever ali e fala: ó, eu vou te usar para isso. Porque assim, a pessoa quando faz um vaso e tem um desejo que esse vaso seja depositado dentro dele frutas, ele vai fazer desenhos ali que parecem com frutas. Se for para colocar água, ele vai fazer desenhos que façam lembrar água. Se vai ser flores, vai pintar colorido. Então, esse é o grande detalhe. Então, é o momento de Deus escrever as promessas dele no coração. É ali quando Deus vai começar a imprimir em você um desejo.